O Botafogo perdeu para o Goiás, né? O Palmeiras vence e já está a 2 pontos. É um Botafogo que você entende que dificilmente permanece no G4 e essa ascensão do Palmeiras é para assumir a liderança e não largar mais, pelo que você tem visto até aqui no Campeonato Brasileiro, Guto? Eu acho que o Botafogo ele tem oscilado, né? Mas ele tem vencido muitos jogos. E essa situação de vencer na Série A é muito importante para manter entre os 4. Tanto é que ele teve a segunda derrota, mas ainda não saiu da liderança. Então vai depender muito do que vem pela frente, e o que vem pela frente, se for vitórias, como ocorreu pós-Goiás, né, vai seguir mantendo ele. Agora, que o crescimento do Palmeiras é inegável, e isso está todo mundo vendo, né? E esse campeonato é longo, e nem sempre quem começa na frente termina. Aliás, eu não vi nenhum campeonato brasileiro o time começar e terminar campeão, né? Na frente, o campeonato todo. E a tendência é o Palmeiras, conforme for diminuindo essa quantidade de jogos, o time vai aprumando e daqui a pouco está nadando de braçada aí. Eu tenho essa impressão de que o Palmeiras, assim que assumir, não larga mais a ponta. Eu quero ouvir o Miller, o Mestre e o Chico. Vocês vão ficar à vontade para entrar nesse tema, mas, obviamente, com essa abertura aí, nessa correria, nessa loucura, o Silvestre continua no Allianz Parque. Nós não falamos com Michele Janela, porque só ela que pode ir com essa questão. Para o Miller, sobre o Palmeiras na liderança do campeonato, e já emendo uma segunda que vale a todos vocês fiquem à vontade, o Mestre também, para poder falar sobre Arthur. Sobre Arthur, a pergunta para vocês é: o Palmeiras não está sentindo falta, não é, do Gustavo, do Scarpa? O Palmeiras já supriu a ausência do Gustavo Scarpa com a chegada do Arthur. O que vocês acham? Mas antes eu quero que o Miller fale também a respeito desse Palmeiras, que para mim, eu entendo que é o Palmeiras assumir a liderança, agarrar e não largar mais. Miller, boa noite. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, que tem uma regularidade muito grande no campeonato, né? Hoje pegou um adversário que vai lutar para não cair, era uma vitória já bem, né, pré-fabricada. Mas o Palmeiras fez por onde, né? E ganhou sem fazer força, né? Porque um time bem posicionado, um time de muita qualidade, o Guto está aqui, ele sabe, não faz força para jogar, né? Eu estava reparando um detalhe na equipe do Palmeiras, vários detalhes, são interessantes, e o gol do Rony foi em 3 toques. Luan, Mike cruza e o Rony faz de cabeça. Porque o lateral tem que entender que ele não precisa chegar no fundo para cruzar. Ele não precisa ir no fundo para cruzar. Ele quase no meio campo, ele deu um tapa na cabeça do Rony, e o Rony fez o segundo gol, quer dizer. A bola aérea do Palmeiras, gente, ela é muito forte, é impressionante. Mas aí que eu estou te dizendo o detalhe da velocidade, né, em criar jogada e também finalizar. Então o Palmeiras, como tem 3 atacantes muito velozes e a bola chega com qualidade, isso facilita para o ataque converter em gols. E sobre Arthur e Scarpa, até para que os nossos convidados, o Chico e o Mestre, possam entrar na roda para falar. Ninguém se comenta mais, não estou tirando a qualidade, obviamente, do Scarpa. Seria ótimo tê-lo no elenco. Mas o Arthur entrou, pôs a camisa, não especificamente na posição do Scarpa, mas ele veio, né? Com a saída do Scarpa, veio o Arthur, e ele está suprindo muito bem, é titular absoluto nesse Palmeiras, e gol atrás de gol. É bem diferente, né? O Scarpa, ele tinha, assim, coisas pessoais, né, boas, né? Que é a bola parada que todo mundo sabe que ele chutava bem de fora da área. Agora o Arthur é diferente, o Arthur tem velocidade, ele é inteligente, ele se posiciona bem e ele chega bem na frente para fazer os gols. Você pode ver, todos os gols do Arthur, ele sempre fica invisível aos zagueiros e chega na hora certa para finalizar. Então, acho que a contratação foi excelente. Eu estava falando para o Prieto que ele alcançou uma madurez muito grande no Bragantino e chega diferente no Palmeiras, né? Ele chega mais maduro, mais inteligente. Você pode ver que ele não corre errado. Todas as vezes que ele entra na área, ele já entra sabendo que a bola vai chegar ali para poder fazer o gol. Teve até um momento que você disse assim, o Scarpa não vai fazer falta para o Palmeiras, com o Arthur faz falta, né? E melhor se tivesse Scarpa e Arthur. Para servir, alimentar. Exatamente. O Guto que é o professor aqui, mas eu vejo que as características são diferentes. E o Arthur ainda vai crescer muito no time do Palmeiras. É que quando você faz a comparação, né, Scarpa Sim. e Arthur, dá para esquecer o Scarpa? Se você olhar só para o que o Arthur está fazendo, sim. Claro. Né?
Porque além de boas jogadas, de grande movimentação dos dois lados do campo, está fazendo gol, né? Então, isso é fundamental. Não tem a bola parada, né, Miller? Como você colocou no Scarpa, mas tem outras características. Então, com relação ao que ele joga, dá para esquecer o Scarpa? Acho que sim. Ele vai crescer ainda muito mais. Até pela função, Guto, e aí ao elogio ao Abel, porque ele não recebe um jogador com a mesma característica que era o Scarpa, né? O Miller disse, o Prieto também, obviamente, porque o Arthur é um cara que joga pelo lado, um cara que chega para dentro da área, que está fazendo gols, apesar da sua baixa estatura. O Scarpa era o cara que pensava o jogo. Aí o técnico perde essa peça, recebe uma outra, e aí cabe ao treinador fazer com que a equipe entenda e crie uma alternativa para que o time, em termos de resultado, não sinta tanto, Guto? Muda muito a característica de um e de outro, né? Aumenta a velocidade do ataque. Um era mais articulador, mais meia, o outro é mais atacante, né? E uma coisa que fica muito visível, né? O primeiro e o segundo gol do Palmeiras mostra isso. O Palmeiras com o Scarpa era um time que vinha de pé em pé, mesmo fazia gols na transição, quando tinha velocidade, mas quando pegava a defesa montada, vinha de pé em pé e tentava ultrapassar as linhas para poder fazer o gol. Hoje, o Palmeiras raramente chega à linha de fundo. Hoje, o Palmeiras está cruzando a bola de bico de área ou até atrás e atacando o espaço entre a zaga e o goleiro. A bola é metida naquele espaço e está atacando. Por quê? Porque os três homens de frente são velocistas. É um time mais rápido de definição também. De não definição, é? de definição. É mais objetivo. Porque quando você bota o time para trás a defender, sempre você mantém a zaga como limite à entrada da área, para não ficar em cima do goleiro. E quando você ultrapassa o bico da área grande, aí a defesa vem para trás. É o trabalho do estrutura, técnico, né? E se estrutura. E o que o Palmeiras está fazendo? O Palmeiras está chegando da intermediária e metendo a bola nas costas da zaga para a zaga correr para trás. E está pegando os três homens que são velocistas entrando de frente. Até porque, né, Guto, Preto, o ataque do Palmeiras, né, obriga os jogadores de meio campo do Palmeiras, os laterais, a fazer isso. Os dois primeiros gols foram assim. Primeiro foi o Piquerez que cruza, depois o Mike. Quer dizer, o ataque obriga ao meio-campo e os laterais serem rápidos também. Causando surpresa à defesa, porque a defesa tem que virar para correr para trás. A hora que ela quer chegar, o outro já está chegando. Mas, Guto, me diga uma coisa, isso aí é mérito de quê? Treinamento. É mérito do treinador. Claro. Treinamento e a característica dos jogadores. Mas não tem tempo para treinar, Guto. Era na conversa. Não tem tempo para treinar. Não tem tempo para treinar determinadas situações. Sim. Entendi. Isso não é um treinamento de grupo, é um treinamento de espaço reduzido. Então, você muitas vezes faz determinados tipos de treinamento como parte de recuperação. Ou, no dia que você tem disponível para trabalhar 20 minutos, em vez de você fazer um trabalho de conjunto, onde o conjunto... Específico, né, Hugo? O Abel já tem aí quanto tempo de Palmeiras? 3 anos. O conjunto dele está fortalecido. Ele precisa treinar detalhes. Por isso que o Arthur, então ele vai treinar detalhes. Por isso que o Arthur, quando entrou, não sentiu muito. A adaptação, nada. Ele entrou, parece a sequência da equipe dele, mantendo os pilares, mantendo estrutura, permite que ele trabalhe detalhes muito mais do que a estrutura. Porque um treinador que chega, por exemplo, o Dorival está treinando o quê? Está treinando a estrutura da equipe. Primeiro ele tem que estruturar a equipe, o modelo de jogo. O mesmo vale para o Luxemburgo? Mesma coisa. Os caras começaram agora. Ninguém começa construindo a casa pelo telhado. Primeiro o alicerce, depois os pilares, depois vai fechando as paredes, aí bota o telhado e depois vem o acabamento. Ele pode fazer a reforma do acabamento quando ele quiser, porque ele já tem a estrutura da casa. E a fundação dele não foi mexida ainda. O Guto, usando esse teu exemplo aí, é bom lembrar que tem também furacões, né? Tempestades. E o Palmeiras estava 4 jogos sem ganhar. Perdeu a última partida, vinha de uma derrota, 1-0 para o Fortaleza, e estava empatando por 3 vezes consecutivas. Quer dizer, essa vitória de hoje
essa vitória de hoje também foi um alíviozinho, porque já estava, o time já estava começando a perder a confiança. Mas, Chico, no futebol brasileiro é impossível não ter isso. Impossível. Europa, limite de jogos das equipes, 60. Brasil, mais de 80. 90, 92. 92? Tem, tem. Os que jogam tem. muito chegam a isso. Bate 90. Aí, por mais poder de contratação que o Palmeiras tenha, o Palmeiras não tem dois caras do mesmo nível por posição. Ele pode ter, por exemplo, volante, ele pode ter 3 volantes muito bons. O quarto é próximo, mas não é exatamente igual. E assim, em todas as posições. Quando você tira 3, 4, você mantém mais ou menos a estrutura de jogo e o nível de competitividade da equipe. Quando você mexe muito mais, por mais que você queira, o cara não está no mesmo ritmo dos outros que estão jogando, e às vezes você joga contra uma equipe que está num ritmo muito grande, e você precisa tirar uma quantidade grande de jogadores porque eles estão extremamente desgastados, correm o risco de lesionar. Bom, Então, a administração do calendário de jogos brasileiros é muito difícil. E ele interfere diretamente nos resultados. Então, a pergunta é a seguinte, que todo São Paulino está esperando o clássico da semana que vem. São Paulo e Palmeiras. Nós vamos falar daqui a pouco, inclusive, né? Tem quem é melhor, inclusive. Agora, não, claro, fica à vontade. E aí o trem passou, já era. Eu quero saber de você o seguinte, não vai ter a dupla titular da zaga. Não está Murilo e não está Gustavo Gomes. Acho que é a primeira vez que acontece isso no Palmeiras, né? Que sempre um jogava outro, né? Na base do rodízio, de contusão. Como é que você vê essa ausência dessa dupla de zaga que é super importante nesse clássico contra o São Paulo? A equipe não vai ser exatamente igual à equipe que jogaria como base. Agora, é inegável que eles têm grandes jogadores, né? Que tem jogadores que podem suprir através de comportamentos, através de confiança que tem do treinador, através de motivação, da oportunidade que vai ter. E se tem uma coisa que o Palmeiras tem de diferente da maioria das equipes, é o estado anímico, a parte mental do Palmeiras. O Palmeiras raramente está relaxado, raramente está com o foco mais baixo. Não baixa a do que os guarda, né? outros. Não abaixa a guarda nunca. Quando o Palmeiras não consegue produzir, não é porque ele está se achando, não. É porque ele está cansado por alguma coisa que... Porque uma das grandes condições do Abel com o elenco do Palmeiras é a questão mental, é a questão disciplinar e o quanto o grupo acredita no trabalho dele. Isso com o elenco, aliás... Mas Grava, tem outro Pois não, detalhe, Miriam. é que eu sempre falo, tem que parabenizar o preparador físico do Abel, porque desde da primeira partida do Campeonato Paulista, o Palmeiras joga com a equipe titular, a equipe principal, Prieto. Não sai quase ninguém, só sai por suspensão agora do Gomes, a contusão do Murilo, e a maioria dos jogadores não machucam. Mas ele falou isso na coletiva também, né? Lesão muscular não tem no Palmeiras. Quer dizer, o preparador físico é muito bom. Ele poupa no decorrer do jogo, por exemplo, tem momentos que ele tira com 10 no segundo tempo. 20, exatamente. 10, 20 minutos no segundo tempo. Aí o cara que jogou esses 60 minutos, ele não fez um jogo. Sim. Ele fez um treino um pouco mais forte e um pouco mais fraco. Ele dentro do critério de avaliação de intensidade, de desgaste físico. Com esses 3 anos, né, Prieto, Guto, o Abel entendeu o que é o futebol brasileiro. Ele já não reclama mais dessa loucura que ele reclamava, que é o nosso calendário, porque tem que viver dentro desse calendário. Não adianta reclamar. Ainda reclama. Mas não com aquela frequência. Reclama com razão. E reclama com razão. Mas administra bem os problemas. Sim, mas tem um elenco legal, como disse o Guto, como está dizendo o Miller, né? Trabalha muito bem. E trabalha muito. Você assiste o jogo do Palmeiras, você vê muito trabalho. Evidentemente que tem muita qualidade de jogadores e tudo mais, mas não há, né, Guto, aquele desperdício. Acho que o Guto falou, o Palmeiras não precisa chegar até a linha de fundo para fazer um cruzamento, mas também não é uma bola
jogada para dentro da área. Não é rifada. É um passe. É um passe. Né? E aí o jogador se cansa menos. Tá vendo, Abel? Mas tem um detalhe, Preto. Hoje, jogou no lugar do Veiga, um garoto. O garoto joga muita bola, muito habilidoso. Luiz Guilherme. Primeira partida Pois dele. é, então. A Palmeiras tem uma das melhores bases do país, Parece que ele né? está há 2 anos jogando no O time trabalho do João principal. Paulo Gomes é espetacular. A base Aliás, é a muito... base ganhou na Europa hoje de novo. Sim. Olha aí, olha. Venceram o Barcelona hoje, venceram o Ajax, a categoria sub-20 e sub-15. O trabalho Ganharam títulos hoje na Europa. O trabalho da base do João Paulo merece todos os elogios. Você, Abel, merece todos os elogios. Garrafa. Também tem as críticas. E a gente já vem com a reportagem sobre o outro lado do Abel. Agora, Garrafa, outro Garrafa, detalhe. só uma coisinha para colocar em relação ao que o Abel defende sobre o calendário. O calendário brasileiro impossibilita os clubes de qualificar o seu jogo e apresentar grandes espetáculos. À medida que, em vez de quantidade, se priorizar qualidade dentro de uma condição fisiológica aceitável, diminuindo o número de jogos, vai ter tempo para treinar, vai ter tempo de ver qual treinador é bom, qual é ruim, qual jogador é bom, qual jogador é ruim, e a tendência da qualidade do futebol melhorar. E, a partir disso, exigência de cada vez mais campos melhores, condições melhores de trabalho, de logística. Premier League não é a melhor do mundo à toa. Sim. Eu vou aproveitar... Só mais uma Pois não, perguntinha Chico. pontual. Pois não, claro. É o seguinte, Guto, você me parece que vem observando o trabalho do Abel. Quando o Abel chegou aqui, todo mundo criticou porque era treinador português e tal, muita gente não gostou. Mas você acredita que o Abel já contribuiu para o crescimento do futebol brasileiro, ou você acha que não, ele não fez nada demais, que já não estava sendo feito? Qual a sua opinião? Eu conheço o trabalho do Abel desde 2018, no Braga, foi onde ele subiu, e ele já rivalizava naquele momento de igual para igual com Porto e Benfica, estava na frente já do Sporting, né? E ali que eu conheci o trabalho dele. E, inclusive, quando eu cheguei no Brasil, comentei com muitos amigos. Falar agora é muito fácil, mas os meus amigos podem comprovar isso aí. Que eu tinha conhecido o trabalho de um jovem treinador português que era muito promissor. Então, quando ele veio, para mim não foi novidade. Eu acho que ele acrescenta demais na parte organizacional, de como ele gere toda a estrutura do clube, toda o staff em volta do futebol, os mais variados setores, a comissão interdisciplinar, na época do Medina, era exatamente esse nome que a gente adotava, né? E põe todo mundo para trabalhar de forma interligada, produzindo. Não é estar ali por estar. Tudo tem um porquê e cada um produz o seu melhor. Então, ele consegue aglutinar o máximo de informações e executar o melhor trabalho para poder, através disso, colher os resultados que está colhendo. Tem muita coisa antes de chegar no campo de futebol. Gerir tudo isso não é fácil. Eu acho que se deve muito também à direção do Palmeiras, a quem está por trás, Cícero, o Anderson, a direção. Inegável, indiscutível, que há um trabalho muito bom lá no Palmeiras. Coisa que, de repente, em outros clubes, a parte diretiva ou a parte executiva pode não ter a visão exata da dimensão de tudo isso. E eu vou voltar. Pisamos muito na bola com o Abel, pegamos demais com o Abel Ferreira, pegamos demais do pé do técnico do Palmeiras, mestre? É muito mimimi, viu? A imprensa, como a torcida em geral do Palmeiras, o que faz não é perseguir, é louvar o trabalho do Abel. Tá cheio de gente aí querendo que ele seja o técnico da seleção brasileira. É que ele, sabe, está vivendo aquele período na vida do sujeito que é o de ter muita fama e cresce dentro dele aquele negócio e tal, Deus sou eu.
vocês têm que me respeitar, não sei o quê. É muito mimimi. Ele que pare de ficar tão histérico à beira do campo, e aí não tem mais nada para falar, a não ser o fato de que está no momento, depois de tantas conquistas, depois do Palmeiras ter atingido o ponto que atingiu, dele, vamos dizer, refinar o futebol do seu time, fazer com que o Palmeiras jogue um futebol encantador e inesquecível. É o que falta. Título não falta, elogio não falta. O que falta é só isso. Tá certo. Para irmos para o Corinthians, eu tenho aqui prêmios e tem um técnico e um jornalista. Então, para ouvirmos todos os lados, o Guto fala sobre o pensamento do Abel, qual é a visão que ele tem sobre essa relação com a imprensa, e o Prieto também dá a sua opinião. E, na sequência, a Michele tem prêmios para você. Pois não, Guto e Prieto? Guto, por favor. Eu acho que, da mesma maneira que o jornalista critica o treinador, eu acho que antes da crítica também tem que se colocar na condição do treinador. Porque é muito difícil você, com um monte de coisa na cabeça, ainda ter que se preocupar com alguns detalhes que para a gente é mínimo. Né? E muitas vezes, ninguém chuta cachorro morto. E assim como tem bons, tem maus profissionais, tem profissionais de redes pequenas, Sim. que precisam criar alguma situação para elevar Mas cabe ele fazer o filtro e não generalizar, porque generalizar Exato. é um problema. Quando você fala Mas- assim, a imprensa, aí você joga todo mundo no mesmo saco. Eu estou falando de uma Não, situação Sim. que você, assim como você colocou a condição dele para com a imprensa, e eu coloco a condição Tá. do treinador para com a imprensa. A imprensa também coloca que o treinador brasileiro é incompetente e o treinador estrangeiro é que é o bom. Hoje já está começando a se rever. Eu não defendo essa tese, mas tá valendo. Mas por Nunca muito defendi. tempo, A maioria pensa assim, é verdade. por Claro. muito tempo essa tese foi defendida. E não importa onde você nasceu, existem os bons, os médios e os ruins. Aqui Em tem qualquer ruins, segmento, em qualquer aqui área, tem né? médios e tem caras muito bons. Isso vale pra E tem jornalista, médico, E técnico. tem muitos estrangeiros que vieram para cá que são ruins e que já foram embora. Prieto. Ô, Garrafa, eu vou ser bem objetivo, bem rápido. Primeiro, o Abel é um baita técnico. É um super profissional. É dos melhores que o futebol brasileiro já teve. Sem a questão de ser estrangeiro, de ser brasileiro. Mas é dos melhores. Né? E está mostrando isso no trabalho que está fazendo. Vários convites chegam para ele, já se fala em seleção brasileira e tudo mais. Agora, o Abel tem quanto? 45 anos? 46 anos, no máximo? Isso, é bem novinho. Ele ainda vai melhorar muito na relação com a imprensa. Ele disse na coletiva de hoje, eu não mudo, eu não vou mudar. Vai mudar. É verdade. Vai mudar. É da vida. Claro, vai amadurecer, vai mudar. E vai entender, por exemplo, que o jornalista, ele tem como fundamento ser porta-voz da sociedade, Abel. Então, o que acontece? Para você entender um pouco mais de jornalismo e televisão, por exemplo, como é que funciona? Na nossa cabeça, no nosso trabalho, o teu a gente tenta entender. Procure entender o nosso lado também. Está acontecendo um jogo, você chuta uma garrafa na lateral do campo, é imagem diferente, nós temos que mostrar. É notícia. Você chutou o microfone, a gente tem que mostrar. Um cachorro invade o campo, nós temos que mostrar. Temos, não é? Vamos mostrar. Claro que vai mostrar. Porque o cachorro faz parte do jogo? Não. Não. Então tem que mostrar. É lógico. Ele está dentro de campo. Lua cheia, passa aquela lua maravilhosa. A televisão não mostra? Sim. Mostra. E a lua reclama, pô, vocês me mostram todo jogo, quando eu venho cheia aqui, a gente mostra. Mas eu acho que é uma isso. questão muito cultural isso também. Porque Guto, tem determinados países que não mostra por quê? Porque a cultura deles
alguns tipos de procedimento... Mas ele está Mas aí aqui, vou ter tem que que dar ser normal normal dentro da está cultura. no Brasil, tem que se adequar à nossa Exatamente, cultura, aí eu concordo contigo. Então ouvimos todos os lados, meu camerete vem aqui, você percebeu porque é bom, a gente aqui não tem conversa, né? Tivemos o lado do treinador e o lado do jornalismo. E agora, Michele... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.